como que a gente faz para evitar os erros nas cirurgias de correção do sorriso gengival. Isso vale para a parte também de recobrimento, porque nós precisamos definir o nosso diagnóstico. A partir do momento que eu faço meu checklist do meu diagnóstico, eu vou saber a melhor técnica, a melhor incisão, a angulação da minha incisão. Eu vou já estar atento a todos os detalhes, né? O fenótipo gengival de cada dente. Então a gente vai para a cirurgia mais descansado. Porque se a gente vai para uma cirurgia e a gente esquece de observar algum detalhe, na hora a gente pode nos deparar com algo que merece a nossa atenção, e você raciocinar na hora que você está operando é mais difícil, né? Às vezes dá um nervoso, você dá um branco e aí você age ali no automático e às vezes as coisas não finalizam da forma com que a gente gostaria. Então, por isso, para que nós possamos evitar problemas, evitar que algo indesejado aconteça na nossa cirurgia, nós temos que planejar antes, nós temos que fazer um checklist antes e fazer um guia cirúrgico, anotar tudo que nós precisamos observar. E detalhe, a gente faz isso em um dia antes da cirurgia ou 2 dias antes da cirurgia, revisar esse planejamento, porque a gente esquece, né? Você vai atendendo os pacientes, você vai fazendo planejamento e às vezes o paciente remarca uma cirurgia e você estava com todo o planejamento e aí e você não revisa e você vai para a cirurgia, você pode esquecer de alguns detalhes. Então o planejamento ele tem que estar ali no seu computador para que você possa revisar, fazer um checklist, mesmo tendo guia cirúrgico. Hoje eu vou falar dos guias, né? A possibilidade de guias que a gente pode utilizar nas nossas cirurgias de correção de sorriso gengival. Então eu vou compartilhar aqui, começar agora a nossa aula. Então, hoje nós vamos fazer a aplicação do que eu falei, né, desde o início do nosso encontro do workshop. Eu comecei falando das referências faciais, como a gente utiliza essas referências para fazer o nosso planejamento. E agora o foco é o checklist, o planejamento da cirurgia, como que acontece. Então você começa, né, você precisa de fotos para você poder fazer a avaliação do seu paciente. É uma forma de você ficar olhando ali por minutos uma foto, avaliando os detalhes, traçando linhas e retas para você ver as assimetrias, ver o que está de errado, ver o que são limitações, aquilo que a gente vai conseguir resolver e aquilo que a gente não vai conseguir resolver, né? Aquilo que a odontologia não nos permite resolver. Então as fotografias, elas nos ajudam nesse sentido, de nós podermos olhar, ter o nosso paciente todo o tempo conosco, né? O paciente fica ali todo o tempo no nosso computador, a hora que a gente quiser, disponível. E modelos, né, para nós podermos observar os modelos. Se precisar de enceramento, hoje, claro, que você pode fazer um escaneamento, você pode ter esses modelos impressos, também é uma forma. Mas, se não trabalha no digital, pode perfeitamente moldar o teu paciente e ter um modelo, que é muito interessante. Você pode fazer um enceramento, desse enceramento você pode fazer um mock-up, e desse mock-up ele pode servir também como guia cirúrgico. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre as radiografias que utilizadas, né, para a gente fazer esse diagnóstico. E não sei se tá dando para vocês verem aqui direitinho, deixa eu só passar aqui. E o DSD, né? O DSD, deixa eu pegar aqui só o outro slide. Nossa, cadê? O DSD, gente, eu vou falar um pouquinho do DSD. O DSD, ele é muito importante. Por quê? Porque ele nos auxilia na comunicação, tanto com o nosso paciente quanto a nossa equipe. Por exemplo, se eu faço o planejamento e eu preciso do Tônio para fazer a parte de lentes de contato, a Milena,
e o paciente é meu, eu fiz o planejamento dele, o planejamento estético do sorriso, então eu mando, né, em PDF, eu mando pelo computador, posso fazer uma reunião online com eles, independente das cidades que eles estão, e nós podemos conversar e alinhar o nosso planejamento, tudo que precisa ser feito, tudo que eu pensei para resolver o caso desse paciente e ouvir também a opinião dos colegas, né? Se na especialidade dele ele consegue atender a minha necessidade e o desejo do meu paciente. Também serve para a gente conversar com o nosso laboratório, né, para que eles possam fazer o enceramento de acordo com o nosso planejamento. E o guia cirúrgico tomográfico também, como eu já falei, eu venho sempre falando nos nossos encontros da importância de nós fazermos o nosso planejamento. Muita gente acha que eu vou mandar lá e para fazer o meu guia tomográfico já vai vir pronto, eu não preciso pensar mais em nada. Não, o planejamento é nosso, a individualização do caso é nossa obrigação. É nós que conversamos com o nosso paciente, nós que sabemos as queixas deles, os problemas deles, os medos, se ele já teve frustração ou não. Então, é uma responsabilidade nossa, a gente não pode terceirizar. E quanto mais, eu tenho uma amiga que ela é muito engraçada, né? E a gente conversando sobre o planejamento digital, um dia ela falou assim, eu não confio mais nos meus olhos. Porque realmente, quando você está ali no computador, você tem condição de verificar exatamente as assimetrias do sorriso, as assimetrias da linha cervical, que é os dentes da gengiva, por exemplo, dos dentes contralaterais, dos incisivos do 11, do 21, a gente vai comparando o nível de papila, e quanto maior for esses detalhes, quanto maior for esse checklist, melhor será a nossa avaliação, melhor será o nosso diagnóstico para o nosso paciente. Então, a importância do DSD. Outra coisa é porque você passa segurança para o seu paciente, e quando eu falo de melhorar a comunicação com ele, é porque ele entende o que você está falando, ele enxerga o problema dele, você está ali mostrando, você desenha, você tem condição de desenhar, mesmo que você não saiba fazer lá todo o planejamento, mas você sabe fazer um quadrado, você sabe puxar linhas retas, você sabe mostrar para ele que uma borda incisal ela está desgastada, que um dente está menor do que o outro, que ele tem recessão em alguns dentes e que vai precisar de tratamento ou não, dependendo da necessidade dele. Lembre que nós estamos falando de cirurgia estética. E estética, beleza, ela é subjetiva. Então nós precisamos trazer clareza, objetividade para os nossos resultados, para o nosso planejamento. Correto? E como a gente faz isso? Eu tenho que saber do meu paciente o quanto que ele acha bonito uma borda incisal exposta. Nós sabemos que nós podemos trabalhar aí de 1 a 5 milímetros e que a média é 3. Mas dependendo do caso, nós precisamos ajustar isso de acordo com a necessidade dele de corrigir o sorriso gengival, com a necessidade dele de melhorar a função da guia anterior. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. E o planejamento digital, ele nos ajuda. Você pode colocar o dente, desenhar um dente com a borda incisal na posição correta, ou você pode desenhar o dente na posição que está e aumentando lá a tua cirurgia, ou você pode simplesmente aumentar tudo no nível gengival. Tudo isso são possibilidades. Então o DSD, ele nos permite isso, brincar com as possibilidades e conversar com o nosso paciente. E isso motiva o paciente a fechar o tratamento conosco. A partir do momento que o paciente entende, que ele sente segurança, que ele enxerga os problemas que ele tem, e você mostra para ele, é isso que você quer, é nesse resultado que você quer chegar, então você favorece que seu paciente confie em você. E confiança, gente, é a base do paciente fechar o tratamento conosco. Se eu chegar na rua ali para um desconhecido e falar assim,
toma essa nota de R$ 50 e me dá uma de 10. É um negoção, né? R$ 50 vale muito mais que 10. Mas vocês duvidam que pode ter pessoas que não queiram trocar R$ 50 por 10? Vocês acreditam nisso? Ele pode desconfiar. Então, para fechar algo, para a gente fechar uma parceria, precisa de, antes de mais nada, antes de tudo, ter confiança. Quando a gente passa esse estudo para o nosso paciente, nós estamos passando para ele confiança. Ele já sabe que quer resolver o problema, ele quer estética, ele só às vezes tem dúvida se você é a melhor pessoa. O paciente, ele tem medo de você, de nós profissionais, não entregarmos o que ele busca. Então, ou que ele não tem certeza se a gente está entendendo a necessidade dele. Se a gente vai entregar para ele o que realmente ele quer. E outra coisa também é a gente ter esses planejamentos salvos no computador. Então, quando o paciente chega, a gente poder mostrar para eles casos semelhantes ao deles que a gente resolveu. Ou às vezes casos até mais difíceis. Isso se chama prova social. Você está mostrando para ele que você tem experiência, que você já resolveu casos muito mais difíceis do que o dele. Então, o DSD, gente, ele ajuda na comunicação, no feedback, ele agrega valor, né, para o seu trabalho e permite também motivar o paciente a se sentir seguro para fechar com você. Então, ele possibilita o paciente, é como se a gente desse olhos para os nossos pacientes. Eles conseguem enxergar. E agora, passando por essa fase, você já verificou que a borda incisal do seu paciente está na posição correta, a largura dos dentes está correta. Nós vamos partir agora para o nosso planejamento da cirurgia estética do sorriso. E como a gente faz isso, eu falei para vocês, e agora eu vou colocar aqui de uma forma mais objetiva, porque teve pessoas que me perguntaram, tiveram dúvidas quanto a esse cálculo. Como que a gente faz? Então, a gente mede a largura do dente e multiplica por 1,25 ou 1,33. 1,33 quando eu quero um dente mais longo. 1,25 quando eu quero um dente mais dentro do padrão. Então, eu vou calcular e aí eu vou ter a altura ideal. Aí eu gosto de utilizar esse paquímetro. O pessoal da dentística, né? Eu também trabalho com a parte de estética, então eu utilizo muito também na parte de reabilitação. E ele você pode autoclavar e você pode utilizar ele na sua cirurgia. Ah, o Tônio tá perguntando se eu uso o iPad, né? Então, Tônio, eu fui das primeiras turmas do Christian Coachman que fez no computador, né? Eu não uso o iPad, mas eu sei que é muito mais fácil, né? Muito mais rápido. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela fez Inclusive, quem desenvolveu essa técnica foi um amigo meu. Só que eu não faço pelo iPad. Eu sei que é mais fácil, eu sei que ele é mais rápido, né? Você tem que fazer uma assinatura, se eu não estou enganada, né? Mas eu faço no meu computador mesmo, né? No Keynote. Então, eu acho fácil e eu acho bacana, porque ali eu vou traçando linhas, né? Tem os mockups dos modelos de dente, então eu posso mostrar para o meu paciente como ele ficaria com o dente mais quadrado, se for o caso de mudança de sorriso, né? De transformação de formato de dentes mais alongados, e aí a gente tem todos esses templates no DSD que nos permite, né? Agora, quem não tem, pode fazer no PowerPoint, você pode fazer um quadrado. O importante é que você entenda, né, o problema, você enxergue. Muitas vezes, você pode enxergar muitas vezes, um dente está menor porque a borda incisal está desgastada. Aí teve o nosso encontro, que até teve uma colega que estava aqui, ela perguntou da régua de Schuh. Você pode utilizar, só que você tem que ter o cuidado para não errar, porque se a borda incisal estiver desgastada e na hora da cirurgia você coloca a régua de Schuh lá, você vai fazer a tua cirurgia errada. Então, é importante. Nesses casos, se você for utilizar a régua de Schuh, é melhor você já deixar a borda incisal
na posição que você quer. E também largura. Se tiver diastema, faz lá, nem que seja uma restauração provisória, para que você possa... O Tony falou que eu sou DSD raiz, imagino que faria no iPad. Eu já acostumei fazer, mas eu sei que é bem mais prático fazer com o iPad. Eu até tenho o iPad, mas eu não utilizo para essa finalidade, mas é bacana. Oi, Anne. A Anne foi nossa aluna da especialização da UNB, uma excelente reabilitadora em implantodontista, periodontista e ortodontista, né? A Anne gosta muito de investir na profissão, é uma excelente profissional. Prazer ter você aqui, viu, Anne? E que bom, né? Então é isso, gente. Eu acho que com relação a essa questão de largura, proporção de altura e largura, acho que deu para entender, né? Deixa eu escolher aqui outro. Cadê? Tá aqui. Então aqui só para revisar, né? Como que a gente sabe que a largura dos dentes estão, né, ideais para o rosto do paciente. Você mede de um centro da pupila ao outro e divide por 6,6 quando você quer dentes mais largos e 7 quando você quer dentes mais estreitos. Aí você vai lá com esse paquímetro e confere. Ah, ok, está legal, a largura do dente está na proporção correta. Então agora eu vou só multiplicar por 1,25 e saber quanto que eu vou precisar de aumentar na minha cirurgia de sorriso gengival, tá certo? E o olho é a melhor forma. Eu sei que a gente pode pegar a largura da face, dividir por 16 e ter a largura dos incisivos centrais, mas a mais utilizada, e essa proporção é fixa, porque a partir dos 6 a 8 anos, essas distâncias, o nosso olho não muda, né? E nem em cirurgias vai mudar. Por isso que é uma medida confiável. Por isso que nós utilizamos muito o centro de uma pupila ou outra para fazer esse cálculo, tá bom? E deixa eu pegar aqui agora. E a partir do teu enceramento, você pode fazer um mockup. E esse mockup, ele pode servir para você fazer o desenho, né? Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de utilizar o mockup, mas o mockup ele é bem delicado, você consegue fazer a incisão bem bacana e tendo o modelo e tendo esse design, esse recorte bem fiel ao teu planejamento. Então eu gosto de utilizo também o guia tomográfico, mas eu acho que o mockup também é uma excelente opção para você fazer essas incisões. Observe aqui. Olha, gente, eu peguei um lápis porque a gente tá tão acostumado, né, com ponteira laser, com o computador para mostrar, mas aqui não tem como. Por isso que amanhã vai ser mais legal. Mas vocês veem aí a transparência, o quanto eu preciso de aumentar nesses dentes. Então, o mockup ele ajuda, você faz a incisão, desde que você tenha feito um enceramento. Geralmente a gente, quando vai utilizar o mockup para cirurgia, a gente pede para fazer um enceramento mais espesso aí sobre a gengiva, porque se ele ficar muito fino quebra, né? Então facilita bastante. Então essa é uma opção para você utilizar como guia na sua cirurgia. E na minha opinião, eu acho que é uma excelente opção. Só que aí depois que você faz a tua incisão, você remove. Depois que você faz a marcação, você remove esse mockup. As radiografias, a gente pode utilizar radiografias periapicais. Nem todo mundo tem acesso a fazer a tomografia, mas ela é imprescindível, a tomografia, para você fazer o guia cirúrgico tomográfico. Então nós precisamos. Eu adoro trabalhar com as tomografias, né? E como que faz essa tomografia? Tomografia com afastador de lábio e abaixador de língua. Por quê? Tira toda essa interferência de tecido mole e eu vou mostrar para vocês, nós conseguimos fazer todo o planejamento cirúrgico sem tocar no paciente. Eu sei qual incisão que eu vou fazer, eu sei se eu vou ter que remover osso, em altura ou em espessura, em quais dentes eu vou precisar,
quanto de tecido mole eu posso remover se o meu caso for limitado à junção cimento-esmalte. Ou não, eu sei que em determinados casos vai ter que expor a raiz para que eu obtenha a estética desejada. Ou no caso de prótese, a minha delimitação não vai ser a junção cimento-esmalte do dente. Às vezes eu vou querer aumentar esse dente com a minha prótese, deixar ele mais comprido, e aí eu vou criar, né, esse novo posicionamento dessa minha coroa. Então, eu preciso ter bons exames para que eu possa fazer um excelente planejamento e eu não indicar fazer técnica incorreta e aí ter recidiva, ter problemas de inflamação na gengiva. Então aqui é para exemplificar para vocês, né, a tomografia, como ela é feita. Deixa eu pegar outra aqui. Cadê aqui? Olha que bacana, olha que interessante são esses cortes tomográficos. Com esses cortes tomográficos, nesse segundo corte, você vê a espessura do tecido ósseo. Então eu sei que eu vou precisar trabalhar em espessura. Eu sei o quanto de tecido eu vou ter que remover se eu não quero exposição radicular. Eu sei, tem como medir a espessura do tecido. Então eu sei se eu estou diante de um fenótipo fino, um fenótipo espesso. E qual a importância disso? Se eu tenho um fenótipo fino, eu vou fazer uma incisão em 90 graus. Porque se eu fizer uma incisão em 45 graus, eu posso afinar mais ainda esse tecido. E nós sabemos que a espessura gengival, ela é uma das variáveis da distância da crista óssea à junção cimento-esmalte, que é a distância necessária para a inserção conjuntiva. Então, eu preciso, esse exame, ele é preciso, assim, ele nos dá essas informações, porque antes o que a gente fazia para saber, para avaliar o fenótipo? A gente colocava uma sonda e observava se por transparência a gente conseguia ver a sonda. Se a gente conseguisse ver o sombreado, é um fenótipo fino. Imagina você fazer isso em todos os dentes, né? O tempo que a gente gasta e incomoda o paciente. Outras vezes, anestesiando o paciente e perfurando com a sonda para medir a espessura. Se fosse mais de 1 milímetro, essa gengiva é espessa, menos é gengiva fina. Então, a tecnologia ela está para nos ajudar. E é importante nós sabermos utilizá-las ao nosso favor, no nosso planejamento. Então, eu gosto muito, porque independente, a gente não precisa nem tocar no paciente para saber se ele tem um fenótipo fino, um fenótipo espesso, e isso favorece bastante o nosso planejamento. Então, eu utilizo, mas também você pode utilizar radiografias periapicais, né, bem paralelas. Você não vai conseguir medir, ter essas medidas, né, de espessura óssea, você não vai conseguir ter essas medidas do quanto de tecido você vai ter que remover. Muitas vezes as pessoas ficam sondando, mas muitas vezes essa junção cimento-esmalte ela é imperceptível, você não consegue ver com a sonda. Então, fica difícil você, às vezes, fazer esse diagnóstico, principalmente naqueles casos em que a junção cimento-esmalte está muito próxima à crista óssea. Então, nesses casos, é complicado você identificar essa junção cimento-esmalte. Então, eu gosto muito de trabalhar com tomografia, com afastador labial e abaixador de língua, que foi uma técnica desenvolvida pelo nosso colega Alessandro Januari, que é daqui de Brasília, né, em parceria com o Maurício Barriviera, que é da Fenelon, que é uma clínica radiológica também aqui de Brasília. Silvio, boa noite. Que alegria ter você aqui. James, Nívia, Áurea, Luciane, sejam todos muito bem-vindos. Então eu acho que essa questão da tomografia, eu acho que vocês entenderam bem, né, como utilizar. E aqui a questão do DSD, né? Então, a gente pode fazer essas marcações, mostrar para o paciente. Você pode colar os dentes, às vezes você pode colar até mesmo os dentes do paciente, você personalizar o seu planejamento. Você tem como verificar o posicionamento da borda incisal, se ela está adequada para o rosto do paciente ou não, se os dentes estão mais vestibularizados ou mais lingualizados, se vai precisar de alguma
correção ortodôntica ou não. Então são limitações que a gente... São pontos favoráveis e desfavoráveis que o DSD nos permite avaliar. Os detalhes. Então isso é muito bacana porque a gente vai trabalhando com o paciente, mostrando tudo que nós enxergamos, e se nós deixarmos passar algum detalhe, tudo o que você não diagnostica, tudo que você não vê, você não faz diagnóstico. E se você não faz diagnóstico, você não trata. E se você não trata, você pode ter deixado algo que você poderia resolver para o seu paciente. Então você pode entregar um resultado aquém do que você poderia entregar. Então a gente tem que ter esse cuidado. E o paciente valoriza isso, gente. Isso fideliza o paciente, isso faz o paciente se sentir seguro. Então, quanto mais nós enxergarmos, quanto mais nós fizermos um checklist, eu vou mostrar o checklist aqui com o caso clínico para vocês, melhor será o resultado. E maior confiança a gente passa para os nossos pacientes, né? Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá para o nosso checklist, né? Nós vamos começar com a nossa sondagem. Nós vamos... Nós vamos verificar a proporção, largura e altura. Nós vamos avaliar se a mordida é profunda ou não, o checklist, a saúde do paciente. E nós vamos passando todo esse checklist para fazer o nosso planejamento. Esse aqui eu já passei para vocês, deixa eu pegar aqui outro. A queixa principal, a idade da paciente, uso de medicação. É importante porque tem medicamentos que às vezes tem um aumento do tecido gengival sobre o dente por questões de medicamento, como os imunossupressores, principalmente pacientes transplantados, ou a idantoína, fenilidantoína, que esses medicamentos, eles interferem no turnover celular e promovem uma fibrose, uma proliferação celular fibrótica, e faz com que tenha um aumento desse tecido. Então é importante nós conversarmos com o paciente sobre o uso de medicamentos, e tem medicamentos que até podem ser contraindicados. O Rocutan é uma medicação que a gente tem que tomar cuidado para fazer cirurgia de sorriso. Então a gente tem que saber o que o paciente está usando. E nessas questões desses medicamentos que eu falei, os imunossupressores, que estão relacionados à causa também do crescimento gengival, nós precisamos saber, porque se não puder trocar essa medicação por outra, vai recidivar. Então o paciente precisa saber se que ele vai ser submetido a uma cirurgia, e que se ele não trocar a medicação vai ter recidiva. E se, até mesmo na questão, o quanto vale a relação custo-benefício, o quanto vale a pena realizar essa cirurgia. É claro, por questões de saúde, às vezes são necessárias, porque dificulta a escovação e traz uma série de outros problemas. Mas nós precisamos, tudo que é conversado antes é explicação. Depois passa a ser desculpa, né? Então, nós tenhamos que passar por esse checklist para que nós possamos conversar tudo o que precisa ser conversado com o nosso paciente. Tá aqui outro. Aí aquilo tudo que eu já falei, que eu venho falando nos nossos encontros, a simetria, o posicionamento do lábio, quanto está exposto de gengiva ou não, se tem hipermobilidade labial. Então você vai fazendo todo esse checklist e vai anotando para que você possa construir o seu planejamento. E agora eu vou começar com o nosso caso clínico. Deixa eu pegar aqui. Acho que não tá na ordem aqui. Então aqui avaliando, né, a nossa paciente, a gente vai observe que ela tem um central menor do que o outro, tem a borda incisal desgastada, o 12 é maior do que o 22,
Então, nós vamos fazendo toda essa avaliação e vamos anotando a idade dela, é uma paciente de 19 anos. Essa foi uma aluna nossa da UNB. E o caso clínico dela foi o TCC dela. Então, foi orientado por mim, pela professora Valéria, né? Foi feito por mim, pela professora Valéria. E onde ela apresentou o próprio caso dela. Então, aí tá. A queixa principal era resolver a questão do sorriso gengival. Deixa eu ver aqui. Observe que ela tem um sorriso gengival. Ela mostra aí em torno de 3 milímetros de gengiva. Ela não estava satisfeita. Mas ela tem uma espessura óssea. Vocês vão ver, né, na hora que eu for mostrar o caso. Ela tem um osso bastante espesso. Eu não sei se tá dando para vocês lerem. Tá dando para vocês lerem o que tá escrito aí, gente? Então, a gente vai fazendo todo esse checklist do caso. E aqui tá, né? A gengiva, a queixa dela, a gengiva aparece muito, tem 19 anos. A queixa dela é uma padrão, ela não é uma paciente que tinha um grau de exigência muito alto. Tudo isso a gente vai anotando, vai fazendo o nosso checklist. Ela tem uma boa exposição de incisivo central, ela não tem, o lábio em repouso, né? Ela mostra os 3 milímetros, como a gente falou, de 1 a 5 milímetros, a média de 3 milímetros é estético. E aqui vamos a sondagem, 2 milímetros de profundidade de sondagem. Ela tem a gengiva, tinha a gengiva saudável, né? Ela tem a gengiva saudável. E aqui é o planejamento dela. A largura, né? 7,5. Se você multiplicar por 1,25, você vai encontrar exatamente esse 9,3. E a altura do dente dela, na boca ou no modelo, era 7. Então, quer dizer, você vai ter que aumentar 2 milímetros. E aí, você tem que ver. Se você for aumentar, porque a borda incisal dela estava desgastada. Se eu for aumentar 1 milímetro da borda incisal, então eu só vou poder aumentar 1 milímetro na remoção do tecido gengival. Então, é isso que nós temos que ter em mente quando nós vamos planejar. Primeira coisa, gente, na parte estética, determinar a borda incisal. Aonde deve ficar a borda incisal. Então, aqui, ó, já começa a demarcação aonde a gente quer fazer a nossa incisão. Quanto que eu vou aumentar? Então, aí já tá marcando os 2 milímetros com aquele paquímetro que eu falei para vocês no início. Nós vamos fazer nas demarcações. Marcamos no incisivo, marcamos no canino. E aqui já o desenho, as marcações prontas, né, do incisivo centrais e dos caninos, para vocês observarem. Já removido o colarinho dos incisivos centrais, às vezes, quando você não faz o guia como CAP ou guia tomográfico, você pode pegar o seu fio de sutura e marcar. Você pode marcar ele passando a linha reta na região, nos entes ali dos incisivos e dos caninos. E aí você marca. Então, a partir disso, se você quiser deixar os caninos na mesma altura dos incisivos, você marca. Se você quer o incisivo um pouco abaixo dos caninos, você faz a sua demarcação. E os laterais, depois que você fez os incisivos e caninos, você sabe que os laterais eles têm que ser de 0,5 milímetro a 1 a 1,5 abaixo
dos caninos e dos incisivos centrais, formando o quê? O triângulo gengival estético, né? Quando o incisivo lateral está acima do central ou dos caninos, você tem um efeito antiestético do sorriso. Então, esse triângulo gengival, ele é importante e nós devemos considerar isso quando nós vamos fazer as nossas incisões, durante o nosso planejamento. Deixa eu pegar. Aqui já as incisões feitas nos centrais, nos laterais e nos caninos, mostrando para vocês. Já removido o colarinho. Aqui, nessa fase aqui já tinha sido feita, ficou um pouquinho fora de ordem, mas já tinha sido feita a osteoplastia. Deixa eu voltar aqui, deixa eu procurar aqui a outra foto que mostra a espessura óssea dela. Olha, observe, quando a gente rebate o retalho, olha como essa região do lado esquerdo era muito espessa. Ela tinha uma espessura óssea. Nós não tivemos que trabalhar em altura, nós tivemos que trabalhar mais em espessura. Então vocês vão ver casos que às vezes toda a diferença no sorriso, no posicionamento de lábio vai se dar pela redução da espessura do tecido ósseo. Quem suporta o lábio, gente, é o periodonto. Então, quando você mexe no periodonto, você mexe posicionamento de lábio. Então, me perguntaram no nosso encontro, acho que foi de segunda ou terça, se fazia harmonização antes ou depois. A gente faz depois também da parte da dentística, reabilitadora, porque volume de dente interfere no posicionamento do lábio, volume ósseo interfere no posicionamento de lábio. Então, se você vai fazer preenchimento, se você vai fazer alguma harmonização, que ela seja feita depois dessas fases, tá? E aqui, para vocês observarem, era um osso bastante espesso e nós trabalhamos como que eu passo, né, o nosso protocolo de trabalho com nossos alunos. Primeiro a gente faz o suco de escapes nas regiões interproximais, com broca esférica diamantada. Depois você faz a plastia na vestibular, afinando, né, fazendo as bossas e fossas, desenhando essa arquitetura óssea, afinando. Eu não sei se vocês lembram da primeira foto que eu mostrei, mas essa região interproximal era espessa. Então, a gente afina essa região, você tem uma acomodação melhor da papila, uma adaptação melhor da papila, e com isso você tem um sorriso mais estético. Você tem uma delicadeza desse tecido gengival, desse recorte gengival, dessa adaptação de papila. Então, em muitas situações, às vezes a gente trabalha apenas a espessura. Amanhã eu vou mostrar um caso para vocês de assimetria, onde eu operei um lado diferente do outro, e eu vou mostrar para vocês, e aí vai ser legal, porque aí eu vou compartilhar a tela, e aí vocês vão visualizar bem o caso, e que a gente resolveu a questão de assimetria dela apenas trabalhando espessura óssea. Então, são casos que a gente tem que ter um olhar muito criterioso para fazer o planejamento, para você entregar aquilo que o paciente quer. Tá? E essa colega que eu fiz, ela é dentista, a mãe é dentista. Então, assim, esses detalhes são casos mais desafiadores, principalmente quando é colega, né, gente? Colega, eles querem dar pitaco, querem participar, mas eu acho bom que participe na hora do planejamento. Na hora do planejamento eu gosto de discutir, eu gosto de ouvir. Mas na hora da cirurgia, aí a gente é que tem que fazer aquilo que já foi planejado, né? Na hora de cirurgia não é hora de discutir mais nada. Hora de cirurgia é a hora do paciente chegar tranquilo, do paciente estar lá e você também ficar tranquilo e só executar o que você planejou. E aqui, o caso suturado, né? Logo após a cirurgia. Olha como a paciente é linda, né? Ela é muito linda, ela ficou muito feliz com o resultado. Deixa eu ver se eu pego a fotinha dela antes e depois. Ah, não tá
aqui a foto dela do antes e depois. Ó, esse é o antes dela. Eu tinha feito uma foto antes e depois, mas não tá aqui. Esse é o antes dela e eu vou colocar o depois aqui só pra vocês compararem. E aqui é o depois dela. Os dentes já estão mais, né? Observe que ela fez a correção do sorriso e ela ficou muito feliz com o resultado. Eu queria mostrar a foto dos dois, mas eu não tá aqui, eu não consegui separar. Aquele do vídeo da Cris tá onde? Rafa? Vídeo? É, da cirurgia. Esse aqui foi um outro caso que eu fiz. Deixa eu só mostrar aqui. Cadê o vídeo pra passar da Cris que eu te pedi? Caso dela. Não tá aí, não. Tá, gente, assim, eu ia colocar o vídeo pra vocês desse caso. Só que a gente vai postar. Amanhã eu passo esse vídeo na aula pra vocês da cirurgia. Como foi feita a cirurgia, tá? E vai ser bem bacana. Então essa também é uma amiga dentista. Vou contar a história dela pra vocês. Ela já tinha feito cirurgia e tinha recidivado. E ela tava com sorriso gengival de novo. E aí quando eu a conheci, eu falei, não, vamos resolver essa questão do seu sorriso gengival. E aí ela me procurou para fazer. Então, se vocês olharem na foto acima, nós temos o mocap, foi feito um enceramento. E essa foto aqui, onde ela tá com esse colar branco, já foi depois da cirurgia, foi do dia que nós removemos os pontos. E uma das coisas, para vocês verem como a gente interfere em posicionamento de lábio, observe o lado esquerdo, como o lábio dela, como ela mostrava mais gengiva desse lado. E após a cirurgia, olha que ela tá rindo bastante aí. E observe, as pessoas perguntaram se ela tinha feito botox nessa região ou preenchimento, né? E ela não fez, ela só tinha feito a correção do sorriso gengival, trabalhando a espessura óssea. Então amanhã eu vou colocar esse caso para vocês verem o vídeo da cirurgia, né? As brocas que eu utilizo, como foi feito. Aqui realmente é muito limitado, né? Para nós falarmos mostrar para vocês todos os detalhes. Mas amanhã, gente, vocês vão adorar. Vocês vão ver todos os detalhes e vai ficar. E vocês aqui, ó. Já logo o dia que eu removi os pontos dela, observe a cicatrização. E deixa eu... Então é isso. Eu queria mostrar para vocês esse planejamento. Aqui é muito limitado, né? A gente que está acostumado a trabalhar mostrando fotos, mostrando o caso... então por isso que amanhã eu vou fazer esse encontro no YouTube, tá? Então nós vamos ficar num tempo maior, porque eu quero mostrar os detalhes para vocês. E venham descansados, tragam papel para vocês anotarem, tragam as dúvidas de vocês com relação à correção de sorriso gengival, porque amanhã vai ser o dia. Então quem entrou aqui depois... Gente, amanhã, essa aula, nosso encontro vai ser no YouTube, tá? E essa aula só vai ser disponibilizada para quem se inscreveu. Então, o link está na bio, tá? Quem não se inscreveu, se inscrevam. E quem quiser certificado pela participação desse workshop, é só preencher no final da aula um formulário, tá? E nós vamos poder conversar. Então... Vocês observaram como a gente interfere em posicionamento de lábios somente com as cirurgias estéticas do sorriso? E quando a gente faz esse planejamento, quando a gente olha as tomografias, eu sei quando eu vou poder fazer uma cirurgia flapless, eu sei se eu vou poder fazer só uma gengivoplastia. Então, o raio-x já me direciona. Eu sei se eu vou poder fazer uma incisão em 90 graus ou se eu vou fazer uma incisão em 45 graus. Então, isso nos facilita o nosso checklist de trabalho, isso nos facilita
a desenvolver o nosso guia cirúrgico, que você pode fazer isso de forma com mocap, você pode fazer ele em acrílico ou você pode fazer ele digital.